Quando meus netos abrem aquele velho álbum de fotografias, eles sempre apontam para uma imagem amarelada pelo tempo e dizem: Olha, vovó, a tia Lídia e a senhora com os nossos pais quando eram bebês. Na foto, estamos nós duas, minha irmã e eu, sentadas na varanda da casa antiga, cada uma segurando um recém-nascido no colo. Lídia sorri para a câmera, radiante, enquanto eu ofereço um sorriso contido, quase doloroso. Eles veem duas irmãs celebrando a chegada dos filhos, o meu Daniel e a minha sobrinha Clara. O que eles não enxergam, a verdade que se esconde por trás do papel puído, é que aquelas duas crianças, que cresceram como primos, eram, na verdade, irmãos. E o pai de ambos era o mesmo homem, o marido da minha irmã, o meu cunhado. Aquele retrato não é uma memória de família. É o registro silencioso de uma traição que nos definiu para sempre. Meu nome é Alba Mendes de Andrade, e aos 78 anos, sinto o peso de cada um dos dias que vivi guardando esse segredo. Estou sentada na mesma cadeira de balanço de vime onde minha mãe costurava nossas roupas, e o rangido da madeira parece conversar com o cansaço dos meus ossos. A poeira que se acumula nos móveis desta casa é a mesma que tentei jogar sobre o passado. Mas certas manchas não saem. Elas se infiltram na alma. Decidi contar tudo, não para buscar perdão, pois sei que para certas feridas não há cura, mas para que a verdade respire uma única vez antes de eu partir. Esta não é uma história bonita de superação. É a confissão de como a solidão e um amor desesperado me levaram a cometer um pecado que envenenou a vida de todos que eu mais amava. Antes de eu revolver as cinzas desse passado, eu gostaria de pedir uma coisa. Me conta de onde você está assistindo a essa minha desabafada. Eu adoro saber até onde minhas palavras chegam. Imaginar o seu rosto, a sua casa, enquanto você me empresta seus ouvidos e seu coração. Saber que tem alguém em algum lugar me ouvindo, me dá a força que preciso para continuar. Porque o que eu vou contar agora é a história de como eu e minha irmã, Lídia, nos tornamos duas estranhas unidas pelo sangue e separadas por um homem. É a história de como uma mentira, plantada para salvar a honra de uma família, se tornou a raiz de uma árvore de dor cujos frutos colhemos até hoje. Prepare seu coração, porque o meu já está em pedaços há muito tempo. Aquele verão de 1965, em Carmo do Parnaíba, tinha um calor que grudava na pele e um silêncio pesado, que só era quebrado pelo arrastar das sandálias na terra vermelha e pelo sino da igreja marcando as horas que se recusavam a passar. Nossa cidade era um lugar onde a vida acontecia devagar, quase parada no tempo. As ruas cheiravam a manga madura e a poeira, e as notícias corriam mais rápido que o vento, carregadas pelas comadres sentadas nas calçadas com seus leques de palha. Para uma moça de 21 anos, a cidade era como um vestido apertado. Sufocava os sonhos e limitava os movimentos. Cada janela parecia um par de olhos, cada esquina, uma tribuna de julgamento. A rotina era a nossa lei, e qualquer desvio era visto com desconfiança. Era um mundo pequeno, de regras não escritas e futuros previsíveis, onde o maior acontecimento da semana era o baile no clube municipal. Nesse pequeno mundo, minha irmã Lídia, com seus 19 anos, era a rainha. Ela tinha o cabelo cor de mel que brilhava sob o sol forte, e um sorriso que parecia capaz de desarmar qualquer um, principalmente nosso pai. A vida para ela era leve, um caminho aberto. Quando Lídia passava pela praça, os rapazes paravam para olhá-la e as senhoras suspiravam, dizendo que ela tinha nascido para casar bem. Ela flutuava pela casa, deixando um rastro de perfume floral e de risadas, alheia à atenção que se acumulava nos cantos. Para ela, o mundo era uma promessa, e a cidade, um palco para a sua juventude. Eu a observava de longe, com uma mistura de amor e uma inveja que me corroía por dentro, um sentimento feio que eu escondia até de mim mesma. Enquanto Lídia era a luz da casa, eu era a sombra que a fazia brilhar. Minha rotina começava antes do sol nascer, com o cheiro do café sendo coado e o barulho do milho para as galinhas. Meus dias eram medidos em tarefas.
a roupa lavada na pedra do córrego, o almoço no fogão a lenha, a costura das nossas roupas, a limpeza minuciosa para agradar nosso pai. Minhas mãos eram ásperas, meu cheiro era de sabão de coco e de alho. Eu era a responsável, a juizosa, a quem todos recorriam para resolver os problemas. Mas ninguém perguntava sobre meus desejos. Ser a irmã mais velha era ser a guardiã da ordem, a administradora silenciosa de um lar que nunca senti como meu. Um papel que aceitei sem questionar, porque era o único que me haviam oferecido. Nosso pai, um homem endurecido pela viuvez e pelo trabalho na roça, governava a casa com o olhar. Desde que mamãe se foi, ele nos criou sob o estandarte da honra. O jantar era um ritual de silêncio, onde o único som permitido era o dos talheres batendo no prato. Ele não precisava gritar. A sua presença bastava para impor respeito e, principalmente, medo. Sua maior preocupação era o que o povo ia falar, e qualquer deslize, por menor que fosse, era uma mancha no nome da família. Lídia, com seu jeito doce, conseguia arrancar sorrisos raros dele. Eu, por outro lado, só recebia seu aceno de aprovação quando a casa estava impecável ou quando as contas do armazém estavam em dia. O afeto dele era uma recompensa por um serviço bem feito, não um presente. Foi nesse cenário que Heitor surgiu, como a peça que faltava para completar o quadro perfeito da vida de Lídia. Filho do farmacêutico, era um rapaz educado, de camisa sempre bem passada, e um futuro que todos consideravam brilhante. Ele representava tudo o que nosso pai queria para a filha predileta: estabilidade, respeito e um bom sobrenome. Comigo, Heitor era sempre cortês. Perguntava sobre meu dia com uma polidez distante, mas seus olhos me atravessavam. Eles viam a irmã de Lídia, a futura cunhada, uma figura doméstica que fazia parte do pacote. Nunca, nem por um segundo, ele me enxergou como Alba, como uma mulher. E essa invisibilidade, para mim, era uma ofensa silenciosa, uma confirmação da minha própria insignificância. O namoro deles era o orgulho da cidade. Aos domingos, após a missa, eles passeavam de mãos dadas pela praça, sob o olhar de aprovação de todos. O noivado era a consequência natural, a celebração de uma união que parecia ter sido escrita nas estrelas, ou melhor, arranjada pelas convenções sociais. Eu era a espectadora de camarote desse romance de cartão postal. Servia o café quando ele nos visitava, arrumava a sala para que pudessem conversar, de modo decente, no sofá, e ouvia os planos do casamento com um nó na garganta. Cada risada deles, cada olhar cúmplice, era mais um tijolo no muro da minha solidão. Eu sorria, parabenizava, desempenhava meu papel, mas por dentro, um vazio imenso começava a tomar forma, um buraco que eu não sabia como preencher. Nas horas vagas, quando a casa finalmente se aquietava, eu me refugiava nos livros. Eram romances antigos, de capa gasta, que eu pegava emprestado na pequena biblioteca da paróquia. Neles, eu encontrava mulheres que viajavam, que amavam perigosamente, que tinham vidas que iam além de cozinhar e costurar. Eram fugas breves, mas que alimentavam uma fome secreta dentro de mim. Eu sonhava com o cheiro do mar, que nunca tinha visto, com o barulho de uma cidade grande, com a possibilidade de ser alguém, diferente da Alba que todos conheciam. Essa ânsia por vida era meu segredo mais bem guardado, um sinal discreto da tempestade que se formava em meu peito, uma tensão que a aparente normalidade do nosso cotidiano não conseguia mais disfarçar. Naquela época, o destino de uma moça do interior era um caminho estreito, com poucas saídas. Ou se casava bem, ou virava professora, ou ficava para a tia, cuidando dos pais idosos. A liberdade era uma palavra que não existia em nosso vocabulário. Nossos corpos e nossos futuros pertenciam primeiro aos nossos pais e depois aos nossos maridos. A reputação era o bem mais valioso, e perdê-la significava a morte social. Eu sentia essa pressão em cada olhar, em cada conversa. Tinha 21 anos,
mas o tempo parecia correr contra mim. Enquanto Lídia caminhava tranquilamente para o altar, eu sentia o chão sumir sob os meus pés, com medo de me tornar apenas a tia solteira que vive de favor na casa da irmã casada. Lembro-me claramente da festa de São João daquele ano. A cidade inteira estava na praça, o cheiro de milho assado e quentão no ar. Lídia, linda num vestido de chita, dançava quadrilha com Heitor, e os dois eram o centro das atenções. Meu pai, sentado numa cadeira, os observava com um orgulho que transbordava. Minha tarefa era cuidar da nossa barraca de doces, vender pé de moleque e paçoca. Eu via a alegria estampada no rosto de todos, a celebração da vida, e me sentia completamente deslocada, como uma atriz que esqueceu suas falas. Naquela noite, a sensação de não pertencer a lugar nenhum foi tão forte que precisei me esconder atrás da igreja, apenas para respirar e engolir o choro que teimava em subir. Houve uma tarde, poucas semanas antes, que uma pequena rachadura apareceu em nossa convivência. Lídia ganhou de Heitor um corte de tecido de seda, para fazer o vestido do noivado. Era lindo, de um azul que lembrava o céu no fim da tarde. Eu, que adorava costurar, pedi para ao menos tocá-lo, e ao fazer isso, suspirei, dizendo como... Era maravilhoso. Lídia de repente puxou o tecido de minhas mãos e disse, com uma rispidez que não lhe era comum: "Cuidado, Alba. Suas mãos são ásperas. Podem estragar." Aquela frase, dita sem maldade, talvez por pura vaidade, me feriu como uma faca. Ela não via que minhas mãos eram ásperas por cuidar dela, da casa, de tudo. Naquele instante, percebi que, para ela, eu era apenas parte da mobília. E foi nesse clima de aparente calmaria, de festas e planos de casamento, que a notícia chegou, como uma brisa fresca em meio ao calor sufocante. A prefeitura anunciou que uma grande construtora da capital viria para a cidade. O objetivo era erguer uma nova ponte sobre o rio que nos separava do progresso. Uma ponte de concreto e ferro que prometia ligar Carmo do Parnaíba ao resto do mundo. Com os engenheiros e operários, viria também o barulho das máquinas, a poeira da obra e, para mim, sem que eu pudesse imaginar, a promessa de uma mudança. O anúncio daquela construção foi o primeiro sinal de que a rotina imutável da cidade estava prestes a ser quebrada, e com ela, a minha também. Os homens da construtora chegaram a Carmo do Parnaíba como uma ventania em dia de sol, levantando a poeira da nossa rotina. Eram diferentes de nós, com seus sotaques da capital, suas calças jeans e um jeito de falar que não pedia licença. Entre eles estava Vicente. Eu o vi pela primeira vez na praça, observando o coreto com um olhar que parecia calcular o peso do mundo. Ele não tinha a beleza óbvia de Heitor. Tinha uma intensidade, um jeito de enxergar as coisas que parecia ir além da superfície. Nossos olhos se cruzaram por um instante, e naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém me via. Não a irmã de Lídia, não a cuidadora do lar, mas a mim, Alba. Ele era o engenheiro-chefe, uma figura de autoridade e de um mundo distante, e essa distância o tornava fascinante e perigoso. Nosso romance começou de forma improvável, com uma conversa sobre o livro que eu carregava debaixo do braço. Ele se aproximou, perguntou sobre a história e, em vez de me tratar com a condescendência que eu esperava, ele me ouviu de verdade. Passamos a nos encontrar às escondidas, nos fins de tarde, perto da obra da ponte, onde o barulho das máquinas abafava qualquer suspeita. Naqueles encontros, eu me sentia viva. Ele falava de cinema, de peças de teatro, de uma vida na capital onde as mulheres podiam trabalhar e estudar. Ele me emprestava seus livros, com passagens marcadas, e discutíamos as histórias por horas. Cada encontro era um gole de ar fresco, um segredo delicioso que me aquecia a alma e me dava a coragem de sonhar com uma fuga daquela vida que me era imposta. Vicente me prometeu o mundo, e eu, carente de tudo, acreditei em cada palavra. Ele dizia que minha inteligência era desperdiçada naquela cidade, que eu merecia mais do que um casamento arranjado e uma vida de servidão doméstica. Em seus braços,
sob o céu estrelado do interior que ele tanto elogiava, eu me permiti ser a mulher que lia nos romances. Apaixonada, desejada, com um futuro brilhante pela frente. Ele planejava nossa vida na capital, dizia que assim que a ponte estivesse pronta, ele me levaria com ele. Pela primeira vez, eu tinha algo que era só meu, um amor que florescia no escuro, intenso e desesperado, longe dos olhos julgadores de meu pai e da beleza ofuscante de minha irmã. Eu estava construindo minha própria ponte, uma ponte para longe de Carmo do Parnaíba. A noite de São João, que para a cidade era de festa, para mim foi de despedida. Vicente me encontrou perto da fogueira, longe dos olhares, e me beijou com uma urgência que deveria ter me alertado. Jurou que voltaria em poucas semanas para me buscar e partiu na manhã seguinte, com a desculpa de que precisava resolver assuntos urgentes na capital. Os dias se transformaram em semanas, e o silêncio dele era um grito que ecoava em meus ouvidos. Então, o enjoo matinal começou, sutil no início, mas depois inegável. O mundo girou sob meus pés. O fruto do meu amor secreto crescia em meu ventre, mas o homem que me prometeu o futuro havia desaparecido, deixando apenas o eco de suas palavras e uma semente de pânico que ameaçava me sufocar. Enquanto eu vivia meu inferno particular, uma bomba explodiu na vida pública da minha família. O noivado de Lídia e Heitor foi rompido. A notícia se espalhou como fogo em palha seca, e a humilhação foi devastadora. Ninguém sabia o motivo ao certo, mas as fofocas eram cruéis. Diziam que Heitor tinha se acovardado, que Lídia era exigente demais. Dentro de casa, o clima era de velório. Meu pai andava de um lado para o outro, furioso, não pela dor da filha, mas pela mancha na honra da família. Lídia se trancou no quarto, e seus soluços atravessavam a parede, misturando-se à minha própria angústia silenciosa. A família perfeita dos Mendes de Andrade, o orgulho da cidade, havia desmoronado, e eu assistia a tudo do meu canto, com meu próprio desastre crescendo dentro de mim. Entendam. Uma noite chuvosa, daquelas que parecem querer lavar a alma do mundo, ouvi uma batida na porta. Era Heitor. Ele estava ensopado, os olhos vermelhos, a postura arrogante substituída por um desamparo quase infantil. Meu pai não estava em casa. Ele entrou e desabou na cadeira da cozinha, sem dizer uma palavra por um longo tempo. Eu lhe servi um café, e ele começou a falar, a confessar sua insegurança, seu medo de não ser o homem que todos esperavam que ele fosse. Ele não queria conselhos. Ele queria um ouvido, um consolo. E eu, que também me sentia um barco à deriva na mesma tempestade, vi em seus olhos a mesma solidão que devorava a minha alma. Éramos duas pessoas quebradas, abandonadas pelas promessas de felicidade. Naquela cozinha, com o som da chuva batendo no telhado, a fragilidade nos uniu. Não houve romance, não houve paixão, apenas a colisão de duas solidões imensas. Ele segurou minha mão, áspera de tanto trabalho, e seu toque não foi o de um cunhado, mas o de alguém Buscava que um porto seguro. E eu, carente de qualquer afeto, faminta por ser vista como mulher, cedi. Foi um erro nascido do desespero, um ato impensado que aconteceu no silêncio cúmplice daquela noite. Quando dei por mim, o erro já estava feito, e o peso de mais aquele segredo caiu sobre meus ombros. Um erro que, infelizmente, não seria a última vez. A rachadura em minha vida tinha se tornado um abismo, e eu estava caindo em queda livre. Nos dias que se seguiram àquela noite chuvosa com Heitor, um novo tipo de silêncio se instalou em mim. Não era apenas o silêncio da solidão, mas o da cumplicidade e da culpa. Cada vez que cruzava com ele na sala ou na rua, um arrepio percorria meu corpo. Evitávamos o olhar um do outro, mas a memória daquele erro pairava entre nós, densa e sufocante. Eu me agarrava com todas as forças à esperança de que o filho que eu carregava era de Vicente, fruto de um amor sonhado, e não de um momento de desespero. Repetia isso para mim mesma como uma reza, uma
Tentativa de purificar um acontecimento que já nascera manchado. O medo era um bicho roendo minhas entranhas. O medo de que aquele ato impensado tivesse selado meu destino de uma forma que eu ainda não compreendia. O enjoo matinal, que antes era uma lembrança agridoce de um amor perdido, tornou-se um tormento diário, um lembrete constante da minha situação precária. Eu vivia em estado de alerta, escondendo minhas tonturas, forçando um sorriso para disfarçar a palidez. Cada refeição em família era uma tortura. O cheiro da comida revirava meu estômago, e o olhar severo de meu pai sobre mim parecia enxergar através da minha pele, direto para o segredo que eu tentava ocultar. A casa, que sempre fora uma prisão de regras, agora se tornara um labirinto de perigos. Eu me sentia uma criminosa em minha própria vida, contando os dias, sem saber ao certo para quê, sentindo o laço da verdade se apertar em volta do meu pescoço a cada manhã. A tempestade, no entanto, veio da direção que eu menos esperava. Numa tarde de domingo, Lídia não desceu para o almoço. Depois de muita insistência, ela apareceu na sala, pálida como cera, e com uma voz trêmula, confessou. Disse ao nosso pai que estava grávida, e que o pai era Heitor. Na sua versão da história, eles haviam se encontrado às escondidas algumas vezes, numa tentativa de reconciliação, e o inevitável acontecera. O mundo parou. Eu olhava para a minha irmã, para a sua barriga que agora também guardava uma vida, e um turbilhão de emoções me atingiu. O choque da revelação, um alívio terrível por não ser a única a carregar um fardo, e logo em seguida, o pavor. Nossas vidas, que corriam em paralelo, tinham se chocado de forma trágica. A reação de meu pai não foi de tristeza, mas de uma fúria fria e estratégica. Para ele, aquilo não era uma tragédia familiar, mas um problema de honra que precisava ser resolvido. Imediatamente, ele mandou chamar Heitor. A cena que se seguiu foi a mais humilhante que já presenciei. Heitor, de pé no meio da nossa sala, pálido e menor do que nunca, ouviu o sermão de meu pai sem dizer uma palavra. Ele não negou a paternidade, apenas baixou a cabeça e aceitou a sentença. O casamento teria que ser realizado o mais rápido possível, antes que a barriga de Lídia começasse a despontar e a cidade inteira ficasse sabendo do descuido. A cerimônia foi marcada para o mês seguinte. Uma festa não para celebrar o amor, mas para enterrar um escândalo. Meu próprio segredo, no entanto, não pôde ser guardado por muito mais tempo. Poucos dias depois da confissão de Lídia, eu desmaiei na cozinha. A causa era óbvia. Quando recobrei a consciência, meu pai estava ao meu lado. Seu rosto uma máscara de decepção e nojo. Não houve perguntas gentis, apenas uma acusação fria. Quem foi o desgraçado? Minhas lágrimas e soluços não o comoveram. Com a voz embargada, confessei a história de Vicente, o engenheiro da capital, o homem que me prometeu o mundo e desapareceu. Era a minha única verdade possível, a única que me salvaria de uma condenação ainda maior. Ele ouviu tudo em silêncio, o maxilar travado de raiva, não pela minha dor, mas pela dupla vergonha que caía sobre sua casa. A solução de meu pai foi rápida e brutal, um decreto sem direito à apelação. Lídia e Heitor se casariam, e o filho deles seria legítimo aos olhos de Deus e dos homens. Eu, para não jogar o nome da família na lama de vez, sustentaria a história do engenheiro Fujão. A minha gravidez seria a prova da minha ingenuidade, do meu erro, mas um erro contido, que não mancharia a reputação do noivado correto de minha irmã. Heitor estava presente durante essa conversa, e seu silêncio foi a sua confissão de covardia. Ele assistiu meu pai selar o meu destino, me transformar na vergonha oficial da família, e não disse uma palavra para me defender. Naquele momento, ele deixou de ser um cúmplice e se tornou meu carrasco. Eu não tive escolha a não ser aceitar. Uma mulher solteira e grávida, naquela época e lugar, era uma pária. A alternativa seria ser expulsa de casa e acabar na miséria, com meu filho nos braços. Então, eu aceitei a mentira.
Aceitei ser o bode expiatório para salvar a aparência de normalidade da nossa família. A dor da traição era imensa. A de Vicente, que me abandonou. A de meu pai, que me sacrificou. E a de Heitor, que lavou as mãos. Mas por baixo da dor, uma nova força começou a surgir. A força de uma loba que precisa proteger sua cria a qualquer custo. Meu filho, que ainda nem havia nascido, já era a única razão pela qual eu continuava de pé, pronta para enfrentar o que viesse. O casamento de Lídia e Heitor foi um evento melancólico. Minha irmã, num vestido branco que não conseguia esconder a tristeza em seus olhos, parecia uma noiva de cera. Heitor, ao seu lado, tinha o ar de um condenado. Eu assistia a tudo da primeira fila da igreja, com o estômago revirado e o coração em pedaços. Tive que sorrir para os convidados, aceitar os cumprimentos, fingir uma felicidade que não sentia, enquanto meu próprio filho se mexia em meu ventre. Cada promessa que eles trocavam no altar, cada gesto de afeto forçado, era uma facada em minha alma. A cerimônia foi a celebração da nossa grande mentira, o ato final de uma peça de teatro, em que eu havia recebido o papel de vilã silenciosa. Logo após a festa, meu exílio foi decretado. Fui enviada para a capital, para a casa de uma tia-irmã de minha mãe, uma mulher que eu mal conhecia. A desculpa oficial era que eu iria ajudá-la com os afazeres domésticos. A verdade era que eu estava sendo escondida, varrida para debaixo do tapete. A despedida na rodoviária foi fria e rápida. Meu pai me deu um envelope com algum dinheiro e disse para eu ter juízo. Lídia me abraçou sem jeito, um gesto vazio de qualquer calor. Entrei naquele ônibus sem olhar para trás, engolindo as lágrimas. Deixar Carmo do Parnaíba não era a fuga com que eu sonhara, mas uma expulsão. Eu estava deixando para trás tudo o que conhecia, carregando apenas uma mala de roupas e uma vida inteira de vergonha. A capital me engoliu. O barulho incessante, a multidão anônima, a imensidão de concreto, tudo era o oposto da minha cidadezinha. Minha tia me recebeu com uma cordialidade distante. Sua casa era pequena e sua vida regrada. Ela não fazia perguntas e eu não oferecia respostas. A solidão ali era diferente, mais fria e mais profunda. Não havia os olhos curiosos dos vizinhos, mas também não havia um único rosto amigo. Eu passava os dias costurando para fora. O som da máquina de costura se misturando ao ruído da cidade, enquanto via minha barriga crescer. Naquela metrópole de milhões, eu nunca me senti tão invisível e tão assustadoramente sozinha, apenas eu e a pequena vida que dependia de mim. O nascimento de Daniel foi a minha própria ressurreição. Dei entrada no hospital público sozinha, com a bolsa estourada e o coração na mão. As dores do parto foram a penitência física por todos os meus pecados, um sofrimento que parecia não ter fim. Mas quando eu ouvi o seu primeiro choro e o colocaram em meus braços, todo o resto desapareceu. Aquele ser pequeno, enrugado e perfeito era meu, só meu. Ele não era um erro, não era uma vergonha. Ele era a única coisa verdadeira e pura que havia acontecido em minha vida. Olhando para seu rosto, jurei que seria forte por ele, que o protegeria de todas as mentiras e de todo o sofrimento que marcaram sua concepção. Ele era meu norte, minha única razão de existir. Os primeiros meses foram uma batalha diária. A amamentação, as noites em claro, o choro incessante. Eu aprendi a ser mãe na marra, sem a ajuda de ninguém. Minha tia oferecia conselhos práticos, mas não o colo de que eu tanto precisava. Eu conversava com Daniel, contava a ele sobre o mundo, cantava as canções de ninar que minha mãe cantava para mim. Ele era o meu único confidente. Seus sorrisos banguelas eram a minha recompensa. O calor de seu corpo pequeno contra o meu peito era o meu único consolo. Naqueles momentos, eu esquecia a vergonha e a solidão. Éramos uma pequena ilha de amor em meio a um oceano de dificuldades. Daniel me salvou. Me deu um propósito quando eu achava que não tinha mais nenhum. O trabalho de costura mal dava para pagar o aluguel do quartinho que passei a ocupar nos fundos da casa da minha tia e as despesas de Daniel.
Eu emendava as noites, com o barulho da máquina de costura como trilha sonora, enquanto meu filho dormia no berço improvisado ao lado. Meus dedos ficaram grossos e cheios de calos das agulhas e da tesoura. O cansaço era tão profundo que às vezes eu sentia que meu corpo ia se desmanchar. Mas então eu olhava para o meu menino e encontrava forças onde não sabia que existiam. A moça sonhadora e frágil de Carmo do Parnaíba tinha morrido. Em seu lugar, nasceu uma mulher pragmática, endurecida pela vida. Uma mãe disposta a lutar com unhas e dentes para dar ao seu filho uma vida digna. 2 meses após o nascimento de Daniel, recebi uma carta curta de Lídia. Ela anunciava o nascimento de Clara. A carta era fria, quase protocolar, descrevendo o peso e a medida da criança, mas sem uma única palavra de afeto ou curiosidade sobre mim ou sobre seu sobrinho. Segurei aquele papel, imaginando minha irmã com sua filha nos braços, amparada por um marido, por uma família, por uma cidade inteira. A inveja me atingiu com a força de um soco no estômago. Era um sentimento feio, que me envergonhava, mas era real. Nós duas éramos mães agora, mas a sociedade a via como uma rainha em seu trono, e a mim, como a pária em seu exílio. A primeira visita deles foi um evento tenso, quase teatral. Lídia, Heitor e a pequena Clara, com 1 ano de idade, apareceram no meu quartinho. Eles vinham à capital para uma consulta médica da menina. O espaço parecia encolher com a presença deles. Lídia segurava a filha com força, um olhar de superioridade disfarçado de pena. Heitor evitava meu olhar a todo custo. Ele olhou para Daniel, que engatinhava no chão, com uma expressão indecifrável. Era uma mistura de curiosidade, culpa e talvez medo. A conversa foi superficial, cheia de pausas constrangedoras. Eles eram a família perfeita fazendo uma obra de caridade para a aparente desafortunada. Eu apenas sorri, ofereci café e rezei para que fossem embora logo. Em um momento em que Lídia foi ao banheiro, Heitor se aproximou de mim. Ele falou baixo, quase um sussurro, dizendo que sentia muito por tudo. Tirou do bolso um maço de dinheiro e tentou me entregar, dizendo que era para ajudar com as despesas do menino. Eu senti o sangue ferver em minhas veias. Com uma frieza que eu mesma desconhecia, empurrei sua mão e disse: "Meu filho não precisa do seu dinheiro. Nós nos viramos sozinhos." Foi um ato de orgulho, talvez de estupidez, mas naquele momento, eu precisava mostrar a ele e a mim mesma que eu não era uma vítima indefesa. Eu era uma mãe, e a dignidade era a única riqueza que me restava para dar ao meu filho. Com o passar dos anos, essas visitas se tornaram um ritual estranho. 1 ou 2 vezes por ano, eles vinham à capital e passavam algumas horas conosco. Daniel e Clara, alheios a todo o drama, se adoravam. Eles brincavam juntos como se fossem irmãos de verdade, não primos distantes. Vê-los lado a lado era a minha alegria e a minha tortura. Eu observava a cumplicidade inocente entre eles, a forma como se protegiam, e meu coração se partia. Eles compartilhavam um laço de sangue que desconheciam, um segredo que, se revelado, poderia destruir aquela pureza. Eram momentos de uma felicidade roubada, que eu guardava no coração e pagava com noites de insônia e de angústia. Minha relação com Lídia se resumia a uma cordialidade gelada. Falávamos sobre os filhos, sobre os preços no supermercado, sobre o tempo. Nunca tocávamos no passado. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso de não mexer na ferida. Ela se transformara em uma matrona respeitável, a esposa do farmacêutico. Mas havia uma amargura em seu olhar que o tempo não disfarçava. Eu sentia que, para ela, eu era a personificação de um erro, uma lembrança constante da fragilidade de sua própria felicidade, construída sobre alicerces de mentiras. E talvez ela estivesse certa. Éramos espelhos uma da outra, refletindo as partes mais feias de nossas vidas. Heitor, por sua vez, tentava ser o tio perfeito para Daniel. Trazia presentes caros, levava-o para passear, ensinava-o a jogar bola. Eu via em seus gestos uma tentativa desesperada de penitência. Ele queria, de alguma forma,
compensar sua ausência, sua covardia. Daniel o adorava, via nele uma figura paterna que nunca teve. E eu deixava, com o coração apertado. Negar essa convivência seria punir meu filho por um pecado que não era dele. Mas cada vez que Daniel sorria para Heitor e o chamava de tio, uma parte de mim gritava em silêncio. O amor que meu filho sentia por ele era construído sobre a mesma mentira que sustentava toda a nossa família. Conforme Daniel crescia, a semelhança física com Heitor começou a se tornar perturbadora. No início, eram apenas traços sutis. O formato do queixo, um jeito de franzir a testa quando estava concentrado. Mas na adolescência, a semelhança se tornou inegável. O mesmo cabelo escuro e ondulado, os mesmos olhos castanhos expressivos, a mesma altura. O medo de que alguém notasse se tornou um companheiro constante. Eu me pegava analisando o rosto do meu filho, procurando por traços de Vicente, me apegando a qualquer detalhe que pudesse afastar a sombra de Heitor que pairava sobre ele. Era uma tortura diária, viver com a prova viva do meu segredo correndo pela casa. Um dia, minha tia, já idosa, olhou para uma foto de Daniel e disse, com a inocência de quem não sabe de nada: "Engraçado, o menino não tem nada do tal engenheiro que você fala. Mas me lembra alguém de Carmo. Não sei quem." Meu coração gelou. Dei uma desculpa qualquer. Disse que ele devia parecer com algum parente distante de meu pai. E mudei de assunto rapidamente. Mas o comentário dela acendeu um alarme em minha cabeça. Se até ela, que mal convivia com nossa família, notava algo. O que os outros não veriam? A mentira que eu sustentava há tantos anos estava começando a apresentar rachaduras. E eu temia que o castelo de cartas que construí com tanto esforço estivesse prestes a desmoronar. A dúvida sobre a paternidade de Daniel era um veneno que eu tomava em pequenas doses todos os dias. Eu repassava as datas em minha mente, as semanas, os dias, o encontro com Vicente, as noites com o Heitor. A matemática era incerta, cruel. Havia a possibilidade de que ele fosse mesmo filho de Vicente, e toda aquela angústia com Heitor fosse em vão. Mas também havia a chance, cada vez mais provável diante do espelho, de que meu filho e minha sobrinha fossem irmãos. Viver com essa incerteza era enlouquecedor. Era como estar em um tribunal permanente dentro da minha própria cabeça, onde eu era a ré, a testemunha e a juíza. E o veredito nunca chegava. A última vez que eles nos visitaram antes da formatura de Clara, os dois adolescentes estavam parados lado a lado na sala, rindo de uma piada. Daniel, com seus 16 anos, já estava mais alto que Heitor. Clara, com a mesma idade, tinha os traços mais suaves de Lídia, mas o mesmo olhar do pai. E naquele instante, a luz da janela bateu em seus rostos de um jeito que me tirou o fôlego. A semelhança entre eles e Heitor não era mais sutil, era um fato, um grito. Eram variações da mesma melodia. Naquele momento, eu soube. A incerteza que me torturou por anos deu lugar a uma certeza terrível. O tempo da mentira estava acabando. O passado não estava morto. Ele estava ali, vivo, na sala da minha casa, e estava prestes a cobrar seu preço. A festa de formatura de Clara foi montada no grande quintal da casa deles, que nunca pareceu tão opulenta e distante da minha realidade. Havia um toldo branco, mesas com toalhas longas, garçons circulando com bandejas de salgadinhos que eu nunca tinha provado. A música era alegre, uma mistura de sucessos do rádio que fazia os convidados sorrirem. Eu me sentia um peixe fora d'água, com meu vestido simples, costurado por mim mesma, um pontinho de simplicidade em meio a tanto luxo. Minha ansiedade era um nó na garganta. Os últimos anos haviam tornado a semelhança entre Daniel e Heitor tão óbvia para mim que eu vivia com medo. E aquela noite, com toda a família reunida, parecia o cenário perfeito para o desastre que eu tanto temia. Daniel e eu chegamos quando a festa já estava cheia. Fomos recebidos com a polidez de sempre. Lídia, deslumbrante em um vestido verde esmeralda, nos deu um beijo no rosto, um gesto frio e rápido.
Heitor abraçou Daniel com um orgulho paternal que era quase uma confissão e apertou minha mão, o olhar sempre fugidio. Vi Daniel e Clara se abraçarem, cúmplices, rindo como sempre fizeram. Eles eram a imagem da juventude e da inocência, alheios ao pântano de segredos em que haviam sido criados. Ver Heitor entre os dois, o braço sobre os ombros de cada um, posando para uma foto, foi como ver a verdade estampada em um retrato, nítida e inegável, para quem quisesse enxergar. Eu tentava me manter ocupada, ajudando a recolher um prato aqui, servindo um copo de refrigerante ali, qualquer coisa para justificar minha presença e evitar conversas. Foi quando passei por um grupo de tias mais velhas, sentadas em cadeiras de vime. Uma delas, tia Marlene, que eu não via há anos, observava Daniel conversando animadamente com um primo. Ela virou-se para Lídia, que se aproximava com uma travessa de doces, e disse com a naturalidade de quem comenta sobre o tempo: "Nossa, Lídia, como o tempo passa. O Daniel cresceu e ficou a cara do Heitor, não é? Tem o mesmo olhar quando sorri." A frase pairou no ar por um segundo, leve e despretensiosa. Mas para mim e para Lídia, ela teve o peso de uma bigorna. O sorriso de Lídia congelou. Foi uma mudança quase imperceptível para os outros, mas para mim, que a conhecia como a palma da minha mão, foi como ver uma vidraça se trincar em câmera. Lenta. A cor sumiu de seu rosto. O brilho em seus olhos foi substituído por uma frieza cortante. Ela olhou de Daniel para Heitor, que estava do outro lado do jardim, e depois seu olhar caiu sobre mim por um instante. Não havia acusação. Não ainda. Havia a confirmação de uma dúvida que, eu percebi naquele momento, ela devia carregar há anos. Uma suspeita que ela mantinha trancada no porão de sua alma. Ela não disse nada. Apenas forçou um sorriso para a tia e se afastou, com uma rigidez que denunciava a tempestade que acabara de se formar dentro dela. O resto da festa se tornou uma névoa de pânico para mim. Cada minuto era uma tortura. A espera pela inevitável confrontação. Eu observava Lídia de longe. Ela continuava a ser a anfitriã perfeita, sorrindo, conversando, garantindo que todos estivessem bem. Mas seus movimentos eram mecânicos, seus olhos vazios. Era a calma assustadora que precede o furacão. Eu queria pegar Daniel e simplesmente fugir, desaparecer antes que a verdade viesse à tona. Mas eu estava paralisada, presa naquela festa que se tornara o meu tribunal. A alegria ao meu redor era um insulto à minha agonia. Eu sabia, com uma certeza que gelava meus ossos, que daquela noite, daquela casa, eu não sairia a mesma. Os convidados começaram a ir embora, um por um. Cada despedida, cada parabéns dito a Clara, era um martelo batendo em minha cabeça, marcando o tempo que me restava. O jardim se esvaziava, a música foi desligada, e o silêncio que se instalou era mais barulhento do que qualquer canção. Eu sentia o olhar de Lídia sobre mim, mesmo quando ela estava de costas. Era um peso físico, uma mão invisível me segurando ali, impedindo minha fuga. Era o momento pelo qual eu tive pesadelos por 18 anos. Se essa parte da minha história te tocou de alguma forma, deixa seu comentário. Eu leio cada palavra com muito carinho, e saber que vocês estão aqui me ouvindo me ajuda a carregar esse peso. Quando o último carro partiu, a casa ficou imersa numa quietude mortal. Heitor, sentindo a tensão, tentou quebrar o gelo, sugerindo que arrumássemos as coisas pela manhã. Foi então que a voz de Lídia soou, sem emoção, afiada como uma navalha. "Alba, venha até a cozinha, preciso da sua ajuda." Não era um pedido. Era uma ordem. Heitor tentou dizer algo, talvez para nos proteger, talvez para se proteger, mas um único olhar de Lídia o calou. Ele recuou, tornando-se novamente o covarde que eu conhecia. Eu segui minha irmã, minhas pernas tremendo, sentindo-me como um animal caminhando para um matadouro. Daniel e Clara nos olharam sem entender, mas Lídia fechou a porta da cozinha atrás de mim. A cozinha estava impecavelmente limpa. A luz branca e fria do teto não deixava nenhuma sombra para eu me esconder. Lídia não chorava.
Seu rosto era uma máscara de autocontrole, o que tornava tudo ainda mais assustador. Ela caminhou até uma gaveta, remexeu por um instante e tirou de lá uma fotografia antiga, em preto e branco. Era uma foto de Heitor. Aos 20 e poucos anos, a mesma idade que Daniel tinha agora. Ela colocou a foto sobre a mesa de mármore, bem na minha frente, o som do papel batendo na pedra, ecoando no silêncio. A imagem do jovem Heitor me encarava, um fantasma do passado vindo para o acerto de contas final. Ela empurrou a fotografia em minha direção com o dedo indicador. "Olhe para ele, Alba", disse ela, a voz baixa e controlada. Em seguida, ela fez um gesto com a cabeça em direção à porta, onde se podia ouvir a voz de Daniel conversando com Clara na sala. "E agora olhe para o seu filho." Seus olhos, que um dia foram doces e ingênuos, agora eram duas pedras de gelo. Ela se inclinou sobre a mesa e cada palavra que saiu de sua boca foi um golpe. "Tenha a decência de me dizer a verdade, uma única vez na sua vida." O pedido não era por curiosidade, era por justiça. Era o fim da linha, o fim da mentira. Naquele momento, toda a força que construía ao longo de 18 anos se desfez. O muro de mentiras ruiu, e eu desabei junto. As lágrimas que eu engoli por tanto tempo vieram em uma avalanche, queimando meu rosto. Eu não consegui falar. Apenas assenti com a cabeça, repetidas vezes, o meu corpo sendo sacudido por soluços de vergonha e dor. Em meio ao choro, as palavras saíram tropeçadas, quebradas. Contei sobre a noite da chuva, sobre a nossa solidão compartilhada, sobre o erro nascido do desespero. Confessei tudo ali, sob a luz impiedosa daquela cozinha, destruindo com a minha confissão o pouco que ainda restava da nossa família. A reação de Lídia não foi o grito que eu esperava. Foi muito pior. O rosto dela, que estava tenso, de repente ficou completamente vazio. A raiva, a dor, tudo desapareceu, dando lugar a um desprezo profundo, absoluto. Ela não me xingou, não chorou. Apenas me olhou como se eu fosse a coisa mais repugnante que ela já tinha visto. Ela recuou um passo, como se o ar perto de mim estivesse contaminado. "Saia da minha casa", ela disse num sussurro gelado. E naquele sussurro eu ouvi a minha sentença. Não era uma explosão de raiva que eu enfrentaria, mas uma vida inteira de seu ódio silencioso e de seu desprezo eterno. A verdade, finalmente dita, não nos libertou. Ela apenas nos acorrentou a um novo tipo de inferno. A revelação não foi uma explosão, mas um veneno lento, que Lídia fez questão de administrar em doses calculadas. Na manhã seguinte à festa, ela sentou-se com Daniel e Clara, já adultos, e contou tudo. Com uma frieza que ainda hoje me assombra, ela desfez o mundo deles. Imagino o choque, a incredulidade e depois a dor, rasgando o rosto dos dois jovens que se amavam como primos, como melhores amigos, ao descobrirem que eram irmãos. A imagem que tinham de mim, a tia sofrida e batalhadora, e a dela, a mãe perfeita e correta, foi estilhaçada para sempre. Lídia não fez isso para libertá-los com a verdade, mas para usar a verdade como uma arma, para garantir que a minha traição fosse paga com a moeda mais cara que existe, a inocência e a felicidade dos nossos filhos. Para Heitor, a sentença foi a mais cruel de todas. Lídia não se separou dele. Ela o condenou a viver ao seu lado, a dormir na mesma cama e a sentar-se à mesma mesa de jantar todos os dias, num casamento de aparências. Ela o transformou em um fantasma dentro da própria casa. O castigo dele era acordar todos os dias e encarar a mulher cuja vida ele ajudou a destruir. Era ver em Clara e Daniel a prova viva de sua dupla falha. Ele viveu o resto de seus dias pagando por sua covardia, preso a um casamento sem amor, sustentado apenas pelo desprezo silencioso dela. Deixar Heitor teria sido um ato de misericórdia. E Lídia, naquele momento, não conhecia mais essa palavra. Ela o manteve por perto para que ele nunca esquecesse o tamanho do seu pecado. A mim, ela impôs a mais dura das penas, o desprezo absoluto e o silêncio eterno.
Nos anos que se seguiram, ela nunca mais dirigiu a palavra a mim diretamente. Nos encontros de família, que se tornaram raros e insuportáveis, ela me ignorava com uma perfeição estudada. Falava através de outras pessoas, referia-se a mim como ela, como se meu nome tivesse sido apagado de sua memória. Essa indiferença era 1000 vezes mais dolorosa do que qualquer grito ou acusação. Ela me extirpou de sua vida, me transformou em uma estranha, uma presença incômoda que todos eram forçados a tolerar. Lídia me tirou a única coisa que me restava: a esperança de um dia ser perdoada, de reconstruir a nossa irmandade. Para Daniel e Clara, a verdade foi um terremoto que abalou os alicerces de suas identidades. A confusão, a raiva e a dor foram imensas. Eles se afastaram de nós e um do outro por um longo tempo, precisando de espaço para digerir a traição monumental de suas mães. Sei que ambos fizeram anos de terapia para tentar entender e colocar as peças daquele quebra-cabeça doentio no lugar. Tiveram que aprender a se enxergar de uma nova forma, não mais como primos, mas como irmãos de sangue, unidos por uma mentira. Foi um processo longo, cheio de recaídas e de conversas difíceis. O perdão que eles eventualmente me deram não foi um presente, mas uma conquista árdua, que sei que custou a eles muito mais do que eu merecia. Hoje, a relação entre Daniel e Clara é um exemplo de resiliência, mas também uma sombra do que poderia ter sido. Eles mantêm um laço de afeto, uma cordialidade que nasceu das cinzas. São irmãos, se apoiam, frequentam a casa um do outro, mas há uma barreira invisível, uma certa formalidade que nunca desaparece completamente. Há sempre a consciência do passado, da infância roubada, da irmandade que lhes foi negada. Eles se amam, eu sei que sim, mas é um amor marcado por uma cicatriz profunda. A cicatriz de terem sido apresentados um ao outro tarde demais, de terem que aprender a ser irmãos quando já eram adultos, carregando o peso de uma história que não era deles. Heitor se foi há 5 anos. Morreu de um infarto fulminante, como se seu coração finalmente tivesse cedido ao peso da culpa que carregava. Em seu velório, Lídia e eu ficamos em lados opostos da capela. Ela, a viúva digna, recebendo os pêsames. Eu, a cunhada distante. Trocamos um único olhar por sobre o caixão, um olhar vazio, desprovido de qualquer emoção. Ele partiu sem nunca ter tido a coragem de pedir perdão ao filho que não pôde chamar de seu. E eu senti uma pena imensa por aquele homem fraco, que viveu e morreu prisioneiro de suas próprias escolhas. Sua morte não mudou nada entre mim e minha irmã, apenas selou o abismo que já existia. Agora, somos 2 senhoras de quase 80 anos. Eu, na minha casa simples na capital. Ela, na sua casa grande em Carmo do Parnaíba. Nos vemos nos aniversários dos netos. E a cena é sempre a mesma. Trocamos cumprimentos educados sobre o tempo e sobre as dores nas juntas. Sorrimos para as fotos de família, 2 velhinhas que o mundo vê como irmãs, mas que sabem que são apenas 2 estranhas unidas pelo sangue. O fogo do ódio se apagou e deu lugar às cinzas frias da resignação. Não há mais nada a ser dito, nada a ser perdoado. Somos apenas o resultado final de uma longa e triste equação de erros. Daqui, da minha cadeira de balanço, olhando para as minhas mãos enrugadas que tanto trabalharam, eu finalmente entendo a lição mais dura que a vida me deu. A solidão é uma conselheira perigosa, capaz de nos empurrar para abismos que nunca imaginamos. Mas a verdadeira tragédia da minha história não foi o erro cometido em uma noite de chuva. Foi a mentira que veio depois. Um segredo que nasce com a desculpa de proteger a família é, na verdade, a semente do veneno que a destrói lentamente, de dentro para fora, contaminando gerações. E essa é uma dívida que minha alma pagará pela eternidade, um peso que nem o tempo, nem a morte jamais conseguirão aliviar.